Imagine isso. Você acorda e o mundo está silencioso. Não há notificações vibrando no seu bolso, nem telas piscando com promessas de novidades, nem o zumbido constante de algo novo para consumir. Por um momento, você está sozinho com seus pensamentos, sem nada para preencher o vazio. Mas então, como uma onda, a inquietação toma conta. Seus dedos coçam por um dispositivo, sua mente implora por uma distração, qualquer coisa para afastar o peso do silêncio. Por quê? Por que esse vazio parece tão insuportável? Por que, mesmo agora, enquanto lê estas palavras, uma parte de você quer desviar o olhar, verificar uma mensagem, rolar uma tela, fugir para algo mais fácil? Você já parou para pensar nisso? Não apenas no hábito, mas na força invisível que o puxa para longe de si mesmo? Estamos viciados em distrações, fúteis, clipes curtos, notificações, manchetes, games, memes, likes. E isso não é um acidente, é uma armadilha. Uma armadilha tão bem disfarçada que parece liberdade. Você acha que escolhe rolar o feed, assistir ao próximo vídeo, clicar no próximo link? Mas e se no fundo, essas escolhas não fossem suas? E se algo mais profundo, algo mais sombrio estivesse dirigindo o show? Pense nisso. Quando foi a última vez que você ficou sentado em silêncio, sem estímulos, sem tentar preencher o espaço com barulho? Talvez você consiga se lembrar de um momento, mas provavelmente ele veio com uma pontada de desconforto, uma urgência para fazer algo. Esse desconforto não é trivial, é um sinal, um grito da sua psique que você aprendeu a ignorar. Carl Jung diria que a sombra, aquela parte de você que você enterrou, que clama por atenção, mas que você abafa com distrações. E a sociedade? Ela lucra com esse silêncio abafado. Cada notificação, cada anúncio, cada dopamina instantânea é projetado para mantê-lo preso, girando em um ciclo de estímulos que nunca satisfaz. Mas aqui está o paradoxo. Você busca essas distrações para se sentir vivo, para se sentir conectado, para escapar do tédio ou da dor. No entanto, cada vez que você cede, algo dentro de você se apaga. Você já sentiu isso? Aquela exaustão que não explica, aquele vazio que cresce mesmo enquanto você consome mais? É como se você estivesse correndo em uma esteira, convencido de que está chegando a algum lugar, apenas para perceber que o cenário nunca muda. Você está mais ocupado do que nunca, mas quando foi a última vez que se sentiu verdadeiramente presente? Quando foi a última vez que uma única hora pareceu cheia de significado, em vez de apenas cheia? Agora, imagine isso. E se esse vício em distrações não fosse apenas um hábito, mas uma barreira entre você e a vida que você foi feito para viver? E se cada clique, cada rolagem, cada momento gasto em algo fútil fosse um passo para longe de quem você realmente é? Nietzsche uma vez disse que devemos nos tornar quem somos. Mas como você pode fazer isso se está muito ocupado fugindo de si mesmo? Como você pode enfrentar as grandes perguntas? Quem sou eu? O que quero? Por que estou aqui? Se sua mente está fragmentada por 1000 pequenos estímulos que não significam nada? Você pode sentir o peso disso, não é? A tensão entre o que você sabe que poderia ser e o que você está escolhendo ser. Mas aqui está a questão mais perturbadora. E se essa não for apenas a sua luta? E se a sociedade inteira estiver construída sobre esse vício, um ciclo interminável de distrações que nos mantém dóceis, desconectados e distantes do nosso potencial? E se o problema não for apenas o tempo que você perde, mas a vida que você nunca vive? Essa inquietação, essa coceira por distração, não é um defeito, é um sintoma. E para entender o que está realmente acontecendo, precisamos cavar mais fundo, além dos hábitos, além das telas, até as raízes da nossa psique e as forças que moldam nosso mundo. Por que estamos tão desesperados para escapar de nós mesmos? E o que estamos sacrificando ao ceder? Você já se perguntou por que é tão difícil parar? Porque, mesmo sabendo que a próxima rolagem no feed ou o próximo vídeo não vai mudar nada, você continua. Não é só preguiça ou falta de força de vontade. É algo mais profundo. Algo entrelaçado na sua psique, na sua história e no próprio tecido do mundo ao seu redor. Esse vício em distrações fúteis não nasceu do nada. Ele tem raízes que mergulham na psicologia humana, em impulsos filosóficos antigos e em uma sociedade que lucra com sua desatenção. Comece com a sua mente. Carl Jung falava da sombra,
Aquela parte oculta de você que guarda seus medos, desejos reprimidos e verdades que você não quer enfrentar. Quando você se distrai, não está apenas evitando o tédio, está fugindo dela. A sombra sussurra perguntas que você não quer ouvir. Por que você se sente vazio? Por que você evita aquele sonho que já teve? O que aconteceria se você parasse de se esconder? Cada notificação, cada clipe curto é um escudo contra essas perguntas. Mas aqui está a ironia. Quanto mais você foge, mais forte ela fica. Jung diria que a sombra não pode ser ignorada para sempre. Ela se manifesta na ansiedade que surge do nada, na irritação que você não explica, na sensação de que algo está faltando. Agora, vá mais fundo. Arthur Schopenhauer, o filósofo do pessimismo, via a vida como uma luta contra o desejo incessante. Para ele, os humanos são movidos por uma vontade cega, uma força que nos mantém buscando, consumindo, nunca satisfeitos. As distrações fúteis são a versão moderna disso. Você rola o feed, assiste ao vídeo, sente um pico de prazer e então, nada. O vazio retorna, mais rápido e mais pesado. Schopenhauer diria que essas distrações são um paliativo, uma tentativa inútil de apaziguar uma fome que nunca cessa. Você não está apenas matando o tempo, está tentando matar uma inquietação existencial que não explica. Mas não é só você. Olha para o mundo. Aldous Huxley, em Admirável Mundo Novo, previu uma sociedade onde as pessoas escolheriam a escravidão por prazer. Não com correntes, mas com entretenimento. Hoje, as distrações não são apenas hábitos, são indústrias. Empresas gastam bilhões para hackear sua atenção, usando algoritmos que conhecem você melhor do que você mesmo. Cada notificação é um anzol, projetado para explorar sua necessidade de novidade, sua insegurança, seu medo de ficar de fora. Jean-Paul Sartre falaria aqui da má-fé, a mentira que você conta a si mesmo, fingindo que não tem escolha. Você diz, só mais um vídeo, mas no fundo sabe que está cedendo a algo maior, algo que não controla. E há uma camada ainda mais sombria. Viktor Frankl, sobrevivente do Holocausto, acreditava que o sofrimento vem da falta de sentido. Quando você não tem um propósito, qualquer coisa serve para preencher o vazio. As distrações fúteis são a oposição do sentido. Elas fragmentam sua mente, diluem sua capacidade de focar no que importa. Você já percebeu como é difícil se concentrar num livro, numa conversa profunda, em seus próprios pensamentos? A sua atenção foi sequestrada, treinada para pular de estímulo em estímulo como um animal em um labirinto. E enquanto você corre, as grandes questões, quem você é, o que quer, o que deixará para trás, ficam enterradas. Por que isso acontece? Porque a sociedade moderna não quer que você pare. Um ser humano que pensa, que questiona, que busca sentido, é perigoso. É mais fácil governar, vender, controlar uma multidão distraída. Nietzsche alertava sobre o último homem, aquele que vive para o conforto, para o prazer fácil, sem nunca aspirar à grandeza. As distrações são o pão e circo do século XXI, mantendo você ocupado enquanto sua vida escapa. E o custo não é só o tempo, é a sua alma, fragmentada por 1000 estímulos que não significam nada. Você sente isso, não é? A tensão entre o que você poderia ser e o que está permitindo que aconteça. Mas e se o problema for ainda pior? E se essas distrações não apenas roubarem seu tempo, mas moldarem quem você é? Como você pensa? O que você valoriza? E se ao ceder a elas, você estiver construindo uma prisão que nem percebe? Você já parou para contar as horas que perdeu? Não as horas gastas em algo tangível, mas aquelas engolidas por rolagens sem fim. Vídeos que você esquece assim que terminam, notificações que não levam a nada. Agora multiplique isso por dias, meses, anos. O que você perdeu não foi apenas tempo. Foi a chance de criar, de sonhar, de se conhecer. As distrações fúteis não são apenas ladrões de minutos. Elas são escultoras silenciosas, moldando sua vida em algo que você nunca quis. E o pior, você nem percebe enquanto isso acontece. Pense no que está em jogo. Sua mente é um campo de batalha, e as distrações são armas projetadas para vencer sem luta. A ciência explica.
Cada notificação aciona uma liberação de dopamina, aquele mesmo neurotransmissor que faz você se sentir bem ao comer ou se apaixonar. Mas ao contrário do amor ou de uma refeição, essas doses são vazias. Elas te prendem em um ciclo de recompensa sem substância, como o rato pressionando uma alavanca que não entrega comida. Estudos mostram que o uso constante de mídias sociais fragmenta sua atenção, reduzindo sua capacidade de concentração profunda. O córtex pré-frontal, que governa o autocontrole e a tomada de decisões, começa a enfraquecer. Você não apenas perde foco, perde a si mesmo. Agora, amplie o olhar. Essas distrações não moldam só você, elas moldam o mundo. Aldous Huxley alertou que uma sociedade dopada por prazeres fáceis se torna dócil. Veja as manchetes sensacionalistas, os algoritmos que amplificam raiva e medo, os feeds que te mostram o que te mantém viciado, não o que te faz crescer. Isso é condicionamento cultural, tão sutil que parece normal. Você já reparou como a indignação online parece viciante? Como você se sente compelido a reagir, a comentar, a se posicionar? Isso não é liberdade, é um viés cognitivo, o viés de reatividade, explorado para te manter engajado, não informado. E enquanto você reage, o mundo real, com suas complexidades e nuances, fica em segundo plano. Pior ainda, as distrações criam uma ilusão de conexão. Você tem centenas de amigos virtuais, milhares de curtidas, mas quando foi a última vez que se sentiu verdadeiramente visto? Jean-Paul Sartre dizia que o inferno são os outros, mas talvez o inferno seja a ausência de outros, a solidão disfarçada de likes e comentários. Estudos psicológicos mostram que o uso excessivo de redes sociais está ligado a maior ansiedade e depressão. Você busca validação, mas encontra vazio. E cada vez que você cede, reforça a crença de que sua vida precisa de um público para ter valor. Agora, o impacto mais sombrio. As distrações roubam sua capacidade de encontrar sentido. Viktor Frankl, que encontrou propósito mesmo nos horrores de um campo de concentração, dizia que o sentido é a força que nos mantém vivos. Mas como encontrar sentido quando sua mente está fragmentada? Quando você não tem espaço para refletir, para sonhar, para se enfrentar às grandes perguntas? As distrações te mantêm na superfície, onde tudo é seguro, mas nada é real. Você já sentiu aquele vazio que surge depois de horas online? Não é cansaço, é sua alma implorando por algo mais. E a sociedade? Ela prospera nesse vazio. Um povo distraído não questiona, não desafia sistemas, não busca mudança. Carl Jung diria que estamos fugindo da nossa sombra coletiva, as verdades desconfortáveis sobre desigualdade, consumismo, alienação. Enquanto você rola o feed, o mundo continua girando e os problemas reais ficam intocados. Você já se perguntou o que poderia fazer com o tempo que perde? Que ideias, que paixões, que revoluções estão sendo sufocadas por só mais um vídeo? Você sente a urgência agora, não é? A percepção de que isso não é apenas um hábito, mas uma força que está moldando quem você é e o mundo em que vive. Mas e se houvesse um caminho para fora? E se você pudesse romper esse ciclo, recuperar sua mente, sua alma, sua vida? A questão não é apenas o que você está perdendo, mas o que você poderia ganhar se ousasse se rebelar. Você está preso, não em uma cela, mas em uma armadilha que você mesmo ajuda a construir. Uma armadilha tão sedutora que parece liberdade. Cada notificação, cada rolagem, cada momento perdido em distrações fúteis é um tijolo na parede que separa você de quem você poderia ser. Mas e se você pudesse derrubar essa parede? E se, em vez de correr da inquietação, você a abraçasse? A rebelião começa não com grandes gestos, mas com um único ato de coragem: decidir recuperar sua mente. Primeiro, entenda o que está enfrentando. As distrações não são acidentes, são projetadas para explorar sua psicologia. Elas apelam ao seu desejo de novidade, à sua necessidade de validação, ao seu medo de ficar para trás. Mas você não é impotente. Carl Jung dizia que o trabalho com a sombra, enfrentar as partes de si que você evita, é o caminho para a totalidade. Comece aí. Pergunte-se: o que estou evitando quando pego o celular? É a solidão? O fracasso? A pergunta incômoda de por que estou aqui? Sentar com essas questões, sem fugir, é o primeiro passo para quebrar o ciclo. Agora, mude sua perspectiva.
Friedrich Nietzsche falava de amor fati, o amor pelo destino. E se você abraçasse o desconforto do silêncio, da incerteza, como uma chance de crescer? Tente isso. Por apenas um dia, elimine as distrações, desligue as notificações, guarde o celular, deixe a tela escura. No começo, vai parecer insuportável, sua mente vai implorar por estímulo, mas persista. Nesse vazio, você começará a ouvir sua própria voz. Não a do algoritmo, não a da multidão, mas a sua. É aí que a transformação começa. Considere exemplos históricos. Sócrates, vagando pelas ruas de Atenas, desafiava as pessoas a pensar, a questionar, a viver com intenção. Ele não tinha um feed para rolar, mas enfrentava distrações da sua época, fofocas, política, prazeres fáceis. Sua resposta? Diálogo profundo, introspecção, busca pela verdade. Você pode fazer o mesmo. Substitua 1 hora de redes sociais por uma conversa real, um livro que desafie suas ideias ou até mesmo um caderno onde você escreve o que realmente pensa. Essas ações, pequenas mas deliberadas, são atos de rebelião contra um mundo que quer você distraído. Outra arma, redefina o que é produtivo. A sociedade te vende a ideia de que estar ocupado é estar vivo, mas Viktor Frankl diria que a vida não é sobre fazer mais, e sim sobre encontrar sentido. Experimente a prática da atenção plena, não como um clichê, mas como um ato radical. Sente-se por 5 minutos, respire, observe seus pensamentos sem julgamento. Estudos mostram que a meditação fortalece o córtex pré-frontal, recuperando sua capacidade de foco e autocontrole. Você não precisa de um mosteiro, precisa de coragem para estar presente. E não lute sozinho. Aldous Huxley alertava que a liberdade exige vigilância. Encontre aliados, pessoas que também querem viver com propósito. Compartilhe suas intenções, crie pactos. Uma noite sem telas, um dia focado em criar algo real. Comunidades pequenas como os círculos filosóficos de Sartre podem ser antídotos contra a alienação moderna. Juntos, vocês podem desafiar o status quo, lembrar um ao outro do que realmente importa. Por fim, reoriente sua vida para o que é essencial. Pergunte, o que me faz sentir vivo? Talvez seja escrever, correr, pintar, ajudar alguém. Dedique tempo a isso, mesmo que pareça inútil aos olhos do mundo. Nietzsche dizia que a grandeza vem de criar algo maior que si mesmo. Cada momento que você reclama das distrações é um momento que você investe nessa criação. Você sente o poder disso, não é? A possibilidade de romper as correntes invisíveis, de viver com intenção e se tornar mais do que um consumidor de estímulos. Mas a verdadeira libertação exige mais do que ação, exige uma revelação, uma verdade que reescreve tudo o que você pensava saber sobre si mesmo e o mundo. Está pronto para enfrentá-la? Você chegou até aqui sentindo o peso das distrações que fragmentam sua vida, a urgência de romper o ciclo, a faísca de rebelião que promete liberdade. Mas agora, encare a verdade final. A realização que reescreve tudo. As distrações fúteis não são apenas uma armadilha do mundo moderno. Elas são um espelho. Refletem sua recusa em enfrentar o vazio que vive dentro de você. E esse vazio não é um defeito. É o espaço onde sua alma respira, onde o sentido nasce, onde você encontra quem realmente é. A verdadeira libertação não é apenas escapar das telas, é abraçar o que elas te impedem de ver. Pense nisso. Cada vez que você pega o celular para fugir do tédio, da ansiedade, da incerteza, você está dizendo não à sua própria existência. Jean-Paul Sartre falava da angústia da liberdade, a percepção de que você é radicalmente livre para criar sua vida. Mas com isso, vem a responsabilidade de enfrentar o vazio. As distrações são a má-fé moderna, a mentira que você conta a si mesmo para evitar essa angústia. Você não rola o feed porque é divertido. Você rola porque teme o que acontece quando para. Mas e se o que você teme, o silêncio, a solidão, as perguntas sem resposta, for exatamente o que pode te salvar? Carl Jung diria que esse vazio é a porta para a sombra, o repositório de tudo que você enterrou. Seus sonhos esquecidos, seus medos não ditos, sua verdadeira essência. Fugir dele é fugir de si mesmo. Mas enfrentá-lo
Isso é alquimia. É transformar a dor em propósito, o medo em coragem, o caos em clareza. Viktor Frankl, que encontrou sentido nos horrores de um campo de concentração, sabia disso. Ele dizia que o sentido não está lá fora, esperando para ser encontrado, está dentro de você, esperando para ser criado. As distrações te roubam dessa criação. Elas te mantêm na superfície, onde tudo é fácil, mas nada é real. Agora, a realização mais poderosa. Você não precisa de mais. Não precisa de mais likes, mais vídeos, mais validação. Você já é suficiente. Mas essa suficiência só se revela quando você para de correr. Nietzsche falava do super-homem, não como um herói de capa, mas como aquele que abraça o caos da existência e cria algo maior a partir dele. As distrações são o oposto disso. Elas te mantêm pequeno, preso num ciclo de consumo que nunca satisfaz. A rebelião final é dizer basta. É escolher o desconforto da autenticidade em vez do conforto da ilusão. Imagine isso. Um dia sem distrações. Você acorda e, em vez de checar o celular, respira fundo e pergunta: o que quero hoje? Não o que o mundo quer de mim, não o que o algoritmo sugere, mas o que eu quero. Talvez você escreva uma linha de um livro que nunca começou, caminhe sem fones de ouvido, converse com um estranho e realmente escute. Esses momentos tão simples são revolucionários. Eles te devolvem a você mesmo. Estudos mostram que a atenção plena, mesmo em doses pequenas, reconstrói a capacidade da sua mente de focar, de sentir, de criar. Mas não é sobre ciência, é sobre recuperar a sua humanidade. Aldous Huxley alertava que a verdadeira escravidão é aquela que escolhemos. Cada vez que você resiste a uma notificação, cada vez que escolhe o silêncio em vez do barulho, você está dizendo não à sua própria existência. E por isso, você se torna, como diria Jung, um farol para a consciência coletiva, um lembrete de que há mais na vida do que consumir. Feche os olhos por um momento. Imagine-se em um campo aberto, sem telas, sem ruído, apenas você e o vasto céu. Sinta o peso do mundo cair, sinta a quietude que não é vazia, mas cheia, cheia de possibilidade, de perguntas, de vida. Essa é a verdade final. Você não está aqui para ser distraído. Você está aqui para criar, para amar, para lutar, para ser. Cada vez que você resiste à tentação do fútil, você reivindica um pedaço de si mesmo. E cada pedaço que você reivindica te aproxima de quem você nasceu para ser. Agora, olhe para dentro. O que você vê? Um vazio que assusta ou um espaço que pulsa com potencial? A escolha é sua. Mas saiba disso, o mundo vai continuar te puxando para o barulho. Só você pode escolher o silêncio. Só você pode decidir viver.